Oi, pessoal, boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito de honorários advocatícios, tá? Em primeiro lugar, o que eu tenho que falar para vocês sobre honorários advocatícios? Os honorários são a remuneração pelos serviços prestados pelo advogado, certo? Muito bem, existe a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz valores que devem ser observados como valores mínimos para a cobrança da atuação, tanto em causas judiciais quanto atuação extrajudicial. Ali está tudo especificado, o tipo de ação, qual é o valor que pode ser cobrado, aquilo a gente tem que tomar como um patamar mínimo. Pode ser acima do que vem previsto ali. Muito bem, a previsão legal dos honorários advocatícios, a gente deve começar a partir do Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94. Bom, no artigo 22 do Estatuto da OAB, nós temos então a previsão dos honorários advocatícios. Vou me permitir a leitura. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência. Esse artigo 22, ele sofreu alteração a partir da Lei 13.725 de 2018. Essa lei, ela acresceu 2 parágrafos, parágrafo 6º e o 7º, na lei, no artigo 22, e previu também os honorários assistenciais. Então, nós temos, quando falamos em honorários advocatícios, 4 tipos de honorários. Nós temos os honorários contratuais ou convencionados, nós temos os honorários de sucumbência, que vão ter o seu fundamento legal lá no CPC, nós temos os honorários por arbitramento e nós temos os honorários assistenciais. Muito bem, eu me proponho a falar hoje dos 2 primeiros, os honorários contratuais e os honorários de sucumbência. Então, vamos ver a respeito. Em primeiro lugar, os honorários contratuais. São aqueles que as partes vão entrar num acordo de quanto que vai ser pago pelo serviço que será prestado pelo advogado. Lembrando que o serviço pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, sem problema nenhum. E aí, a gente tem que fazer o contrato de honorários, né? Aonde toda essa previsão do valor dos honorários, qual é a atuação do advogado, qual é o objeto daquela contratação, tudo tem que ser previsto por escrito. O contrato de honorários é um contrato que deve ser feito por escrito, tá? Então, esses honorários contratuais, né? Uma coisa importantíssima da gente pensar é que no momento em que o advogado é contratado para atuação, para ajuizar ou para defender aquele cliente, essa é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Então, nesse momento que ele é contratado para atuar naquela causa, ele deve atuar com o máximo de zelo, com o máximo de afinco e utilizar todo o seu conhecimento técnico na defesa do cliente que o contratou. No entanto, o advogado ele não pode garantir o sucesso na causa, né? Então, o pagamento dos honorários contratuais, eles não pressupõem o sucesso na demanda. Ainda que não se tenha sucesso, eles são perfeitamente devidos pela parte que assinou. Lembrando que o contrato de honorários, pessoal, ele é um título executivo extrajudicial. Então, ele tem que ser firmado por escrito, firmado pelos dois, né? Tanto pelo advogado quanto pelo cliente e com 2 testemunhas que devem assinar. Importante a gente salientar aqui que existe uma discussão na jurisprudência a respeito de quem podem ser testemunhas. O que se pressupõe é que essas testemunhas elas não podem ser vinculadas a uma das partes, vinculadas ao escritório. Por exemplo, a secretária do escritório assina como testemunha. Não se quer que essa testemunha tenha vinculação com alguma das partes, tá? Muito bem, a partir daí, o artigo 22 que nós falávamos do Estatuto da OAB, no parágrafo 3º, ele traz o seguinte teor, vou me permitir a leitura.
Salvo estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante ao final. Bom, a questão do valor a gente já sabe, o mínimo, tabela da OAB. Como vai ser feito o pagamento? Bom, pacta sunt servanda, né, pessoal? Então, vai ser ajustado com as partes, vai ser especificado isso no contrato de honorários. O Estatuto da OAB sugere 1/3 no início, 1/3 na decisão de primeira instância e 1/3 no final. Isso não é uma regra, é apenas uma sugestão, pode ser pactuado em parcelas, não tem problema nenhum, tá? Então, isso aí tem que ser visto entre as partes, o que eles preferem, como eles preferem que esse pagamento seja realizado. O artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto da OAB traz um detalhe muito importante que se relaciona à questão de termos um contrato escrito. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, escrito por conseguinte, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou de precatório, então havendo dinheiro que o cliente recebeu, o advogado pode juntar aos autos o contrato de honorários antes do levantamento desse valor ou mesmo do levantamento do precatório. O juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se esse provar que já pagou. Então, consta na lei aí a importância da gente se ligar, ter um contrato por escrito, né? Então, vamos dizer que eu tenho esse contrato, que ele não esteja quitado, ainda faltam parcelas que vão receber no final da demanda. Eu posso simplesmente entrar em juízo nesses autos onde o cliente vai perceber o valor e pedir que desse valor seja descontado essa parcela final dos honorários. Então, esse é o permissivo do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto da OAB. Agora, falando de honorários sucumbenciais, e uma coisa antes da gente entrar, é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Os honorários contratuais são uma coisa, os honorários sucumbenciais são outra. Eu não posso simplesmente achar que um vai suprir o outro, né? É perfeitamente possível o advogado receber os honorários contratuais, porque ele vai receber do cliente dele, quanto os honorários sucumbenciais que vão ser pagos pela parte sucumbente, pela parte que perdeu a demanda. Então, perfeitamente possível o advogado receber ambos, tá? Ele está sendo contratado para fazer um serviço. O outro é o ganho que foi dado na causa para o cliente patrocinado pelo advogado. E aí, a outra parte que sucumbiu deve pagar os honorários de sucumbência. Bom, quanto aos honorários de sucumbência, se tem que são devidos, então, pela parte sucumbente ao advogado da parte vencedora. Esse é o conceito dos honorários de sucumbência. E ele tem embasamento lá no artigo 85 do CPC. Então, de acordo com o artigo 85, temos: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso de nós termos uma sucumbência recíproca, tá? Então, houve uma sentença parcial, né? Então, temos perdas e ganhos de ambos os lados. Não teríamos, então, uma parte 100% sucumbente. A sucumbência foi recíproca, coube dos dois lados. Como faremos essa questão dos honorários de sucumbência? Então, o CPC traz lá no artigo 86 o seguinte teor: se cada litigante for em parte vencedor e vencido, no caso sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. E o parágrafo único diz o seguinte: se um litigante sucumbir em parte mínima do perdido, então o litigante ganhou tudo, só perdeu um pouquinho, né? Em parte mínima do pedido. O outro, né, aquele que perdeu quase tudo, vamos dizer assim, responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários advocatícios. Então, isso vem regrado lá na questão do CPC. São devidos os honorários sucumbenciais, tá? De acordo com o parágrafo 1º do 85 do CPC,
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitivo, na execução, resistido ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Bom, a questão do cálculo, né? O cálculo, como é que eu vou saber de quanto que vai ser esse valor dos honorários de sucumbência? Bom, socorrendo-nos novamente do CPC, nós temos que no artigo 82, parágrafo 2º, ele estipula que os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte, tá? Não sendo possível se mensurar, não sendo possível se chegar à conclusão de quanto que é esse valor da condenação ou sem saber o proveito econômico da parte, não é possível mensurar isso, os honorários, esses de 10% a 20%, vão incidir sobre o valor da causa atualizado, tá? E para isso vão ser analisados alguns aspectos. Então, lá no artigo 85, parágrafo 2º, coloca o seguinte: devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Bom, quando nós temos, no caso, mais de um autor ou mais de um réu, a gente está falando em honorário de sucumbência, a gente está falando que a parte vencida tem que pagar. Vamos dizer que a parte vencida seja um litisconsórcio, mais de um autor ou mais de um réu. Como ficaria neste caso? O artigo 87 do CPC, ele traz a solução. Ele coloca que concorrendo diversos autores ou diversos réus vencidos, porque são sucumbentes para pagar os honorários, respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Então, todos vão responder em cima de uma parcela proporcional desses valores que eles devem arcar, uma vez que são sucumbentes. Uma coisa importante da gente lembrar que os honorários é um direito autônomo do advogado, certo? Então, ele tem direito a esses honorários. Eles pertencem ao advogado e o advogado ele pode executar a sentença nesta parte, nessa parcela que lhe pertence. É um direito autônomo do advogado, tá? Isso vem previsto no artigo 23 do Estatuto da OAB, que é a nossa Lei 8906 de 94. No artigo 24, ele coloca, do Estatuto da OAB também, artigo 24, ele coloca o seguinte: verbis, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos. Lembra que eu estava falando que o contrato escrito é um título executivo? O contrato escrito é um título executivo extrajudicial. A decisão é um título executivo judicial. E eles constituem, então, esses valores dos honorários de sucumbência, eles constituem crédito privilegiado na falência, na concordata, no concurso de credores, na insolvência civil e na liquidação extrajudicial. A gente tem que lembrar sempre que a natureza jurídica dos honorários é de alimentos, né? E isso, essa questão de ser os honorários uma verba alimentar, ela vem de uma maneira muito clara, estabelecida no parágrafo 14 do artigo 85 do CPC, quando diz: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação no caso de sucumbência parcial. Bom, gente, ainda na sequência, vamos dizer que a parte que sucumbiu, ela goza com benefício da JG. Então, tem assistência judiciária gratuita, ela perdeu, os honorários caberiam a ela pagar, os honorários de sucumbência, uma vez que a parte é perdedora, mas ela tem o benefício da assistência judiciária gratuita. Como ficaria essa questão dos honorários? Bom, nós temos aqui uma súmula do STJ, a súmula 450, que diz que são devidos os honorários de advogado sempre que o vencedor for beneficiário da justiça gratuita. E aí tu vai me perguntar, mas como assim? Ele não é beneficiário da justiça gratuita? Como é que ele vai pagar?
Bom, aí a gente vai ter que olhar o artigo que diz respeito à justiça gratuita, que é o artigo 98 do CPC, e tu vai verificar lá no parágrafo 3º do artigo 98 do CPC o seguinte: vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou. O credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passando esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Então, na sentença tem que ter a condenação a honorários sucumbenciais. Só que essa condenação, ela vai ficar, o pagamento desses honorários sucumbenciais vai ficar suspenso porque a parte goza do benefício de AJG. Mas a gente sabe que o benefício de AJG ele é dado sob condição suspensiva de exigibilidade. Isso quer dizer, enquanto for assim, aquela parte goza do benefício. Mas se a parte modificar essa situação, né, da hipossuficiência, então aquele valor ele passa a ser devido. Por isso que é importante na decisão judicial conter esta condenação. A questão da prescrição para a cobrança dos honorários também é importante salientar que no artigo 25 do Estatuto da Ordem coloca lá que prescreve em 5 anos, tá? A ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da ação que os fixar, aí no caso sucumbenciais, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação, da renúncia ou revogação do mandato. E por fim, gente, uma coisa importante de salientar é a questão do subestabelecimento. Vocês sabem que a gente pode receber a procuração e lá pelas tantas pode haver o subestabelecimento para um colega. Esse subestabelecimento pode ser com ou sem reserva de poderes. Havendo um subestabelecimento com reserva de poderes, porque o que acontece? Com reserva de poderes, o advogado pode voltar a atuar. Sem reserva de poderes, ele simplesmente se afasta totalmente e passa para o colega a quem foi subestabelecido aquele seu mandato que a parte passou para ele, né? Então, o artigo 26 do Estatuto da OAB coloca de uma maneira muito clara: o advogado subestabelecido com reserva de poderes significa ele não se desveste totalmente daquele poder que lhe foi concedido pela parte, ele só subestabelece para o colega atuar em conjunto, não pode cobrar honorários sem intervenção daquele que conferiu o subestabelecimento. Então, pessoal, era isso que eu tinha de contrato de honorários sucumbenciais, de honorários advocatícios. Eu tinha feito um vídeo antes no IGTV que eu trouxe a questão da prática do contrato de honorários e disse que faria esse vídeo aqui para complementar mais a questão teórica. Espero que vocês estejam gostando, eu estou muito satisfeita, eu já conto com mais de 500 inscritos no canal, quero que continuem aqui conosco, e isso me dá uma satisfação enorme. Se gostaram, indiquem para os seus amigos, curtam aqui, ativem a sinalização quando sair o vídeo novo, e eu realmente estou muito feliz com essa parceria que vocês estão me proporcionando. Muito obrigada, fiquem bem e um grande beijo.